Nós temos aqui, na segunda pauta, na esteira ainda que a gente tem falado, o Fachin. A gente fala da insanidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver com a catástrofe natural, tem a ver com a catástrofe humana, de gestão política e de loucura por propaganda e poder. Fachin fixou prazo para o Eduardo Leite explicar mudanças no Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Aí, na manchete aqui, fala que o ministro atendeu uma demanda do Partido Verde para que o Eduardo Leite, o governador, esclareça as recentes alterações no Código do Meio Ambiente do Estado. Só que, Adriles, para mim, o Supremo Tribunal Federal é uma espécie de Maria do Rosário togada. Eu vou colocar Maria do Rosário para vocês aqui, só para vocês verem o quão ridículo é. Chovendo muito no Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre começou a verter água novamente dos bueiros, está um caos. Mas a gente não para de trabalhar. Estou saindo agora de uma reunião aqui no Ministério Extraordinário, que trata da reconstrução do nosso Rio Grande e da emergência. Trabalhando com pequenos empresários, trabalhando o tema do emprego. De que medidas o governo federal pode e deve tomar e está tomando para manter e recuperar o nível de emprego. Empregos de restaurantes, empregos da hotelaria, do setor de eventos, do setor educacional. Gente, tudo isso está ficando extremamente comprometido aqui no Rio Grande do Sul. E a crise climática não foi um episódio, já tem quase um mês, ela é continuada. Vamos seguir trabalhando. Alguém falou, Maria, abre o guarda-chuva. Abre o guarda-chuva. Vamos fazer um vídeo promocional do Ministério Extraordinário. Para mim, Adriles, o Supremo é a mesma porcaria, cara. É só propaganda, é só autopromoção dos caras. Se fosse só autopropaganda dos caras, se fosse apenas narcisismo, que eu acho que é a base, às vezes as pessoas me perguntam, por que você acha que começou? Narcisismo. Narcisismo é vaidade contrariada, entendeu? Você estabelece-se como um ditador porque alguém xingou você, alguém criticou você. Isso é o que acontecia com o Supremo durante décadas. Isso acontece com qualquer democracia respeitável. Aqui no Brasil acontece mais com o Supremo, porque os ministros têm um poder que não tem em nenhuma democracia no mundo. Pega a Suprema Corte americana para você ver. Agora, eu faço uma comparação que é a seguinte. Há ditaduras que, inclusive, podem até melhorar substancialmente a economia e melhorar, em certa medida, a vida do povo, ainda que haja tortura, morte, ou seja, uma coisa horrorosa. O Pinochet fez isso no Chile. Era um torturador, era um monstro, mas do ponto de vista de uma economia liberal com a escola de Chicago, ele melhorou substancialmente a vida do povo. É uma coisa ambígua. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que começou essa ação autoritária, não só aqui no Brasil como no mundo, mas aqui se tornou mais incisiva na pandemia, piorando a vida das pessoas. O Supremo Tribunal Federal legislou e usou poderes do Executivo para além do governo Executivo, tirando prerrogativas de poder do próprio governo Bolsonaro, para limitar a liberdade das pessoas não irem e virem, usarem máscara, não poderem trabalhar, não poderem colocar seus filhos na escola. Ou seja, é uma ditadura que fala, estou tolhendo a sua liberdade de trabalho, de estudo, de ir e vir para o seu bem. E tornou-se, exatamente, colocou-se essa medida de isolamento social, por exemplo, como extremamente deletéria em todos os níveis e não teve nenhum tipo de comprovação científica de salvar vidas posteriormente, né? Agora, da mesma forma, ela usa dessa prerrogativa para limitar o poder executivo de alguns governos estaduais em nome desse cientificismo, desse pseudocientificismo de mudanças climáticas, que se preocupa mais com questões ambientais do que mais com a questão do povo, mais com a questão das pessoas, porque é uma maneira do Poder Judiciário se eximir de culpa, ou eximir de culpa governos catastróficos, como o próprio governo federal, que ele colocou no poder hoje, de dizer, essa é uma culpa de governos que não fazem um trabalho ambientalista em cima de uma hipótese científica das mudanças climáticas, para eximir de culpa os seus aliados, a saber, o governo federal, ou eles mesmos, ou dizer que a culpa é do povo, a culpa é das pessoas que não fazem o seu dever de casa, e a culpa dos governantes que eventualmente não fazem o dever de casa ambiental, que deveriam fazer, na verdade, mais açudes, mais barragens, para conter o escoamento de água, uma coisa assim. Então, essa ditadura de toga que a gente está vivendo, não só promove, não só atropela exatamente os próprios poderes do judiciário, não só promove uma vaidade vazia, mas promove a piora de qualidade da vida de todo mundo, não só setorizada, como havia no Chile, de promover perseguições,
censuras. Aqui não está matando ainda, pelo menos, né? Torturas, pessoas na cadeia sem saber do que são acusadas, sem ter a quem recorrer, pessoas desmonetizadas, com contas bancárias bloqueadas. Não só isso, mas como promove a piora substancial da vida de todo brasileiro. Colocaram no poder, numa eleição esquisitíssima, numa eleição eivada de uma parcialidade, colocaram no governo um governo que está sendo desastroso e danoso para a economia, que está gastando 5 vezes mais do que arrecada. Estão piorando a vida das pessoas e estão perseguindo outras pessoas, ou seja, é uma piora substantiva. E se você reclamar, você corre o risco de entrar no inquérito, como eu estou em 2, de ser censurado, de ser perseguido, de ser desmonetizado, de ser desempregado, porque também tem empresa de comunicação que tira essas pessoas. Então, assim, quando a Maria do Rosário abre o guarda-chuva para falar que está chovendo, é uma maquiagem, é a mesma maquiagem do governo dizendo que a culpa das enchentes é culpa exatamente das próprias pessoas que estão usando mais combustível fóssil, ou, sei lá, estão comendo muita carne. Enfim, é uma narrativa fictícia para alimentar uma vaidade e se eximir de responsabilidade da piora da vida de todos. É o caos. Enfim.